Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu sou cientista político, de certa forma, quer dizer que sou me sinto um pouco um estrangeiro aqui, né, entre vocês. Eu estou aqui para aprender, com certeza, porque infelizmente, como sempre digo aos meus colegas cientistas políticos, a gente, não apenas na USP, no Brasil inteiro, perdeu a capacidade crítica de pensar a história e a evolução das instituições políticas no Brasil. Se vocês conhecer alguma cientista político, geralmente se estuda o pós-88, né? Como se o antes não existisse, ou quando se estuda a República de 46 e 64, se estuda pensando apenas no que deu errado, né, no golpe de 64, ou para fazer um paralelo com a República de 88, né, para mostrar quanto, até 2 anos atrás, 1 ano atrás, nossa democracia de 88 funcionasse bem, até hoje cientistas políticos estão realmente em crise, né, da situação de interpretar o Brasil atual, né. Então, essa minha fala é uma tentativa de retornar um pouquinho ao passado, dentro de uma perspectiva da ciência política. É claro que meus interlocutores, eu dialogo muito mais com historiadores, mas com historiadores, sobretudo da América Latina e da Europa, para tentar fazer um diagnóstico da evolução das instituições políticas brasileiras no sentido comparativo. Acho que a gente tem muito a aprender a respeito de como se transitou de regimes, vamos chamá-los oligárquicos, para as democracias do pós-Segunda Guerra Mundial, né? E, por incrível que pareça, tem muitas similaridades, né? O Brasil tem muitas similaridades com outros países, como Argentina, Chile, Peru, mas também com muitos países europeus, né? No caso em questão, hoje eu quero tratar do tema das eleições, né? Durante a Primeira República em particular. É um tema de pesquisa recente, que estou desenvolvendo há 4, 5 anos, mais ou menos. Acredito eu com bons resultados, né? Mas com muitas falhas, sobretudo porque investigar esse período significa ter que lidar com o problema das fontes, né? Então, por isso que eu digo que estou aqui aprendendo, né, com os historiadores que com certeza sabem o que é ir num arquivo público, né? Coisa que cientista político não faz e tenta evitar, né? Esse é o grande pecado do cientista político, né? Nossos alunos apenas clicam, né, buscando dados online, né? Então, espero que meus alunos venham frequentar o arquivo público aqui, né? Debatam na porta de vocês, no Marcelo, de tantos outros, pedindo informações e diretrizes para fazer a pesquisa. Eu parti 4, 5 anos atrás. Minha intenção foi pensar, ou melhor, repensar as eleições da Primeira República, porque me pareceu que o diagnóstico feito pelos historiadores fosse muito superficial. O que nós sabíamos, enfim, sobre essa época, né? Aqui tem uma série de charges, né, extraídas de jornais, de outras fontes, que mostram o que eu chamaria de senso comum. A primeira coisa que nos vem em mente pensando nas eleições nessa época é essencialmente a ideia de fraude eleitoral, de desvirtuamento da verdade eleitoral.
Então, essa é uma charge, uma das mais conhecidas, né? Só dá um Google que aparece, né? É uma charge do gaúcho Alfredo Storni, né? Dos anos 20, final dos anos 20, representando mortos votando, né? Essa outra charge, salvo engano, do Correio da Manhã, né? Dos anos 20 também, uma representação do momento eleitoral, né? O dia da eleição é o dia onde nós podemos observar a violência física, né? Capangas batendo em eleitores fugindo, etc, etc, né? O carnaval eleitoral, a liberdade do tiro. Por fim, teria tantas outras charges, né? Poderiam passar a tarde inteira, né? Tratando disso. Essa é uma representação da tão conhecida degola, né? A degola era, na época, simbolizava, na época, a ideia de que muitos deputados eram eleitos, muitos candidatos eram eleitos, mas seus diplomas não eram reconhecidos pelo Congresso Nacional. Na época, sem justiça eleitoral, a última etapa do processo eleitoral era justamente o reconhecimento dos diplomas que acontecia no Congresso depois de uns 3, 4 meses do encerramento dos pleitos, né? Então, nesse caso, tem a velha senhora Câmara, né? Que pergunta ao candidato supostamente diplomado, mas quem é o senhor, né? E o candidato supostamente eleito, quase mastigando, diz: eu sou, eu logo vi que a senhora não me reconhecia, né? Então, isso é um pouco o que eu chamo o panorama, o senso comum a respeito dos pleitos eleitorais durante a Primeira República. Eu não diria que exista na historiografia brasileira, como na própria ciência política, uma tentativa de diferenciar entre períodos. A Primeira República de 89 até 1930 é pensada nesses termos. Recentemente, por exemplo, um cientista político que trabalha mais com o pensamento político brasileiro, que é Christian Lynch, né, lançou um livro, né, que para mim é um ensaio, né, demonstrando, segundo ele, como tais práticas eleitorais eram um mecanismo finalizado, ele diz, a preservar o status quo, contra eleições limpas que poderiam ameaçar a ordem estabelecida. E aí nasce o questionamento: o que eram eleições limpas? O que significa eleições limpas naquela época? E, ao mesmo tempo, o que significa pensar o momento eleitoral? Então, por exemplo, o eleitor. Qual é o papel dos eleitores nessa época? É claro que vocês, historiadores, estão bem mais adiantados na resposta, espero eu, né? Mas o que me deixou perplexo é, também na própria historiografia, o reconhecimento da ausência de uma reflexão mais empírica, eu diria, que me mostrassem como de fato eram as eleições e o dia eleitoral, por além da ideia de fraude, de violência, de desvirtuamento da vontade eleitoral, né? Então aqui tem duas frases, duas falas, eu diria, uma do Walter Costa Porto, que é um constitucionalista, foi também ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Ele escreve um monte de coisas sobre eleições durante a Primeira República, né? Note como se expressa bem aqui o senso comum. Não há nenhuma dúvida quanto à falsificação das eleições durante
na República Velha, que é velha, né? Não é a Primeira República, é a República Velha, que, como vocês sabem muito bem, como disse a Angela Castro Gomes, no fundo, essa é uma invenção terminológica, né? Uma invenção pós-30, pós-revolucionária, né? É engraçado observar como a construção de um imaginário negativo sobre a Primeira República se manteve até hoje em dia, né? Muitos alunos aqui, aposto eu, percebem que quando o professor fala, confunde ou fala da mesma forma entre Primeira República e República Velha, como se fossem os sinônimos, né? Então, ele diz, torna-se um truísmo classificá-las de lições a bico de pé. No momento em que o mesário, o presidente da mesa, preenchia, né? Não tinha eleição, se preenchiam os votos feitos geralmente na casa de coronéis, né? Tais como as do regime anterior, o monárquico, falsamente corretas em vista da documentação apresentadas, mas em verdade inteiramente falseadas, né? Outro historiador, eu diria clássico, que todo mundo cita, ama, odeia, não sei, né? Ainda não entendi, mas no fundo Murilo de Carvalho está ao centro da atenção há anos, há décadas, né? Ele fala de ausência de participação eleitoral, que encontrava a sua contrapartida na ausência de partidos políticos. Às vezes, quando nos congressos que eu participo com vários colegas, cientistas políticos, que eu falava, alguém me perguntava, o que você está estudando agora, né? Eu falava, a Primeira República, os partidos, a dinâmica eleitoral. Eu perguntava, mas para quê? Se só tinha eleições fraudadas e partidos republicanos, onde um partido controlava, né, a mecânica eleitoral, né? Obviamente todo mundo tinha em mente o quê? Senão o PRP, né, o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano do Rio Grande do Sul, o Partido Republicano Mineiro, como se os demais estados não tivessem vida partidária, né? Diz Carvalho, o início da República foi marcado pelo esforço de criação de partidos, particularmente na área operária. O reconhecimento de alguma dinâmica, né? Mas sobretudo nos primeiros anos republicanos, vários partidos foram organizados, mas nenhum deles teve vida longa. Restava então um sistema político vazio, sem partidos e sem eleitores. A frase é forte. Sem partidos, sem eleitores. Que essencialmente significa que não tem vida política, né? Não tem instituições, se entendermos o partido como uma instituição, né? Então, a partir desse diagnóstico, extremamente pessimista, eu diria, eu comecei a fazer uma pesquisa. Para mim, pesquisa significa também frequentar arquivos, né? No caso, eu analisei as contestações ou petições dos candidatos derrotados à Câmara dos Deputados entre 1900 e 1930. Né? Isso mais ou menos significa 500 contestações, né? Num processo de reconhecimento dos diplomas. Muitos candidatos derrotados, por incrível que pareça, levantavam a mão, né? E protestavam. Protestavam e afirmavam que eles tinham ganho a eleição. Obviamente não entro na seara de quem era realmente o ganhador, isso não me interessa. Mas o ponto central é que essas contestações são testemunho, são evidências concretas da vida política, no caso, vinculada às eleições nessa época, né? E a partir dessas fontes, que são todas publicadas nos anais da Câmara dos Deputados, né, disponíveis online, que é uma coisa primorosa, que
Aliás, é difícil, vários países do mundo não disponibilizam ainda os próprios anais online. O Brasil disponibiliza desde o Império. Né? A partir disso, eu, de certa forma, busquei repensar a dinâmica eleitoral da Primeira República. Eu apresento aqui o que eu chamo de 3 equívocos da historiografia, enfim, do senso comum, quando se pensa a dinâmica eleitoral nessa época. Em primeiro lugar, o primeiro equívoco diz respeito ao papel do eleitor. Quem é o eleitor? Né? Essa outra charge comum, né? Essa, aliás, desculpa, é a charge do gaúcho Alfredo Storni, né? Ela tem 3 figuras centrais, né? A soberania, né? O coronel, né? O político, e o eleitor. A soberania pergunta, é o Zé Besta? Não, é o Zé Burro. Né? Então, em muitas interpretações historiográficas, o eleitor é um sujeito extremamente passivo. Né? É um sujeito conduzido. Né? No exame, no estudo das contestações, eu consegui mapear, codificar, que eu fui fazer é ler essas 500 contestações e codificá-las. Né? E consegui observar, em primeiro lugar, uma menor dependência do eleitor. Então, frequentemente, havia testemunhos de subornos. Se comprava o voto. Que quer dizer que o eleitor tinha certo poder, né? Podia vender, né? O próprio voto. Como também, nesse esforço que a literatura interpreta apenas nos termos de fraude, né? Que era, por exemplo, fraudar o alistamento eleitoral, na verdade, eu percebi certa barganha entre os eleitores. Uma barganha que elevava o custo eleitoral para os políticos, os coronéis. Tem uma fala de um coronel, em 1984, no Distrito Federal, né, que dizia o seguinte, né, pela fala de um dos candidatos, ele lamentava o desgaste antes das eleições, no processo de alistamento dos eleitores. Ele dizia: "Ah, meu amigo, que luta, estou exausto." Né? Tem uma simbologia aqui, que não é reconduzível apenas a um eleitor passivo, mas tem uma série de mecanismos nesse processo que deveriam ser decifrados. Então, quando os empregados do fisco estadual, por exemplo, segundo outra contestação, eles percorreram em várias direções o município, prometendo isentar de impostos os que votassem na chapa oficial e agravar as contribuições dos que apoiassem a oposição. Se percebe que o momento eleitoral é crucial, é fundamental para legitimar a competição política e o poder durante a Primeira República. Por além disso, nessas falas que são frequentes nas contestações, tem outro elemento que é crucial, aqui eu critico diretamente, por exemplo, a posição de Murilo de Carvalho. Vocês percebem que todas as falas são no plural. Temos 1.010 eleitores contra 259. Que beleza, né? Se contavam os eleitores. Dispomos de 303 eleitores, 333, sem contar os que residem na cidade de São José da Coroa. Né? O que isso me mostra, mais do que o controle sobre os eleitores? O fato de que, nessa época, não podemos pensar
no eleitor como sujeito individual, mas antes de tudo no eleitor como sujeito coletivo. Ele é mobilizado coletivamente. Ele não tem percepção do seu direito individual. Ele age frequentemente dentro de um contexto que é aquele do município, da localidade em que ele reside, né? Então isso é fundamental para entendermos, para repensar a ideia de cidadania, né? Ou seja, aquele momento eleitoral onde as eleições eram fraudadas não era um momento essencialmente de privação da cidadania. Esses eleitores não tinham consciência dos próprios direitos. Esse é um ponto crucial que foge a muitos historiadores, né? Como se a fraude em si significasse essencialmente o eleitor forçado a votar para o coronel, né? O segundo equívoco, obviamente, como cientista político, tem que falar de partido político, né? O segundo equívoco para mim é não tratar dos partidos políticos como instituições, né? E em várias falas, essa é fantástica, porque vai direto ao ponto. Ele diz: para se aventurar alguém a lutas eleitorais com probabilidades de sucesso, é indispensável ter articulado de antemão um plano, um ideal, um programa. Falar de programa na Primeira República de partido, isso para mim é revolucionário, né? Se eu leio muitos textos, né? Some partido, some programa. Esses são atores essencialmente voltados para a conquista do poder, ponto final, né? E conclui a afirmação desse candidato em 1963: é forçoso que se arrime a um partido, um candidato, para ser bem sucedido, né? Como cientista político, a gente gosta de dados, né? Então, eu fui fazer com outros pesquisadores, fomos coletar dados e informações a respeito de resultados eleitorais entre 1900 e 1930. Esse é um quadro que pode parecer meio confuso, né? No eixo horizontal você tem datas eleitorais a partir de 1900, a cada 3 anos tinha eleição para a Câmara dos Deputados. No eixo vertical é um índice de competitividade eleitoral, que significa que quanto mais próximo de quanto mais o pleito era competitivo. Basicamente isso, né? E vocês percebem como tem muita variação nos estados, né? O que quer dizer que o sistema partidário não era tão consolidado, né? Mas ao mesmo tempo tem que reconhecer que muitas eleições eram altamente competitivas, que não havia apenas um partido competindo, o PRP, etc, etc, porque também em São Paulo havia várias dissidências competindo, né? Isso sobretudo depois nos anos 20, mas nos outros estados também essa era a característica, né? Várias forças políticas competindo, né? O terceiro equívoco é a ideia de fraude. O que é a fraude, né? Nesse testemunho, para mim tem a ideia clara da prática da fraude. Na eleição de 1900, esse candidato diz: a influência e o predomínio na representação e no governo municipal, a posse, em definitivo, dos elementos que constituem a administração política e governamental dos municípios, e para os partidos que conseguem adquiri-la e mantê-la, são não só a prova irrefragável de sua força, de sua pujança, de sua superioridade numérica, mas também a garantia de sua vitória nos pleitos eleitorais. É a ideia de que, na época, para se ganhar as eleições, precisava ocupar e competir em todos os níveis eleitorais. Que quer dizer, no processo de alistamento, no processo de montar as mesas eleitorais e no processo de contagem dos votos. Esse é um fluxograma
que sintetiza o processo eleitoral na Primeira República. Não sei se dá para ler, né? Mostra no resultado do alistamento até a apuração dos votos, era um processo que acontecia no nível municipal. Era aí a chave do sucesso. E nesse processo, importante lembrar que havia comissões eleitas para fazer o alistamento, as mesas eleitorais eram eleitas, portanto havia mesários e presidentes de mesas eleitos. E nesse processo os partidos brigavam, lutavam, batiam, né? Antes das eleições, 30 dias antes das eleições, havia o processo de constituição das mesas eleitorais. É nesse processo que se observa a presença de competição política. Então, quando alguém diz havia fraude, sim, no nosso olhar democrático havia fraude, mas para eles era o modus operandi das eleições. Era a tentativa de conquistar não apenas o eleitor, né, como hoje em dia, mas também manipular o processo eleitoral inteiro, manter o controle sobre ele, do começo, alistamento, até o fim. Então, para mim, se eu penso nas eleições antes de 45, é claro que não temos no Brasil, diferentemente de outros países, até latino-americanos, partidos nacionais, temos apenas um quadro partidários estaduais, né? Mas tem que reconhecer a presença de partidos políticos, né? Onde o eleitor existe antes de tudo como sujeito coletivo, não como indivíduo. Aí claramente alguém poderia perguntar, mas então quando acontece esse processo de aquisição dos direitos, da capacidade do eleitor manifestar seus direitos individuais, a minha resposta como cientista político eu diria que depende dos mecanismos institucionais que lhe garantem que o segredo do voto seja respeitado, né? E, de certa forma, as coisas começam a mudar com o Código Eleitoral de 32, né? Apesar de que já estou analisando várias contestações das eleições de 33 e 34, mostram claramente que também o Código Eleitoral não mudou quase absolutamente nada em termos de práticas eleitorais, né? E, por fim, onde a eleição se dá através do controle da própria burocracia eleitoral, né? Então, queria terminar, já que estão sinalizando para terminar, né, que se esse é o quadro do Brasil, não precisamos nos espantar, porque essa é a história de outros países latino-americanos e europeus. Essa é outra chave sobre o caso da Argentina, né? Um cara que vai listar eleitores, mas se encontra a porta fechada, né? Isso é um problema, né? Ou na Europa, sumiu a chave. Acho que demora um pouquinho para carregar. Está aparecendo aqui. Bom, pena, porque era linda. Onde tem um grupo de eleitores que se dirige ao padre, né? Porque na Alemanha, diferentemente, agora carregou, não, diferentemente do Brasil, os padres tinham um papel essencial, crucial, central, né? E no caso ele sugeria abertamente aos eleitores: votem no Partido Católico. São situações diferentes, né? Onde aqui, por exemplo, no Brasil, essa é a minha percepção, as eleições se faziam mais a mando dos coronéis, que tinham que comprar os eleitores, através de vários mecanismos, como levá-los à urna, levá-los no dia da eleição. Já na Alemanha, o eleitor era mais constrangido.
intimidado na própria consciência, né? Então é um pecado você votar socialista. Cuidado com isso. Ok? Obrigado.